Oi, meu povo! Bom dia! Boa tarde! Mais um dia de leitura de O Quarto Caminho. Hoje eu estou animada, tá? Vou continuar de onde eu tava ontem. Ele faz perguntas e respostas, tá? Ele tá falando, ele fazia muitas palestras e aí as pessoas faziam perguntas e ele vai respondendo essas perguntas. Ontem, a última pergunta, a gente tinha parado e ele tá falando sobre a gente estar consciente de nós mesmos, que isso é tudo que podemos fazer nesse primeiro momento. Não precisa tentar entender nada, simplesmente tentar estar consciente de si mesmo, se lembrar da gente. Pergunta: devemos ser capazes de estar conscientes das nossas funções instintivas, que é respirar, coisas que acontecem sem o nosso controle, né? Resposta: só dos sentidos. A atividade instintiva interna não precisa se tornar consciente. Ela é consciente por si mesma, independentemente da função intelectual, e não há necessidade alguma de ampliá-la, que é tipo coração bater, essas coisas assim. Devemos tratar de nos tornar conscientes de nós como nos vemos, não das nossas funções internas, como nos vemos, né? É disso que ele acha que a gente tem que se tornar consciente. Depois de algum tempo, podemos perceber certas funções internas das quais é útil estar consciente, mas por hora não. Compreendam, não adquirimos uma percepção nova. Apenas classificamos melhor nossas impressões habituais, as coisas comuns que recebemos da vida, das pessoas, de tudo. Pergunta: seria correto dizer que, ao aprendermos algo, por exemplo, a dirigir um automóvel, a função intelectual diz à função motora o que deve fazer e que, ao tornar-se capaz, a função motora trabalha por si mesma? Resposta: sem dúvida. Vocês podem observar muitas coisas como essa. Aprendemos inicialmente por meio da função intelectual. Pergunta: qual a importância do conhecimento obtido pela observação das nossas ações físicas? É simplesmente um exercício para estar atento às nossas mentes? Resposta: não. Ele é muito importante, porque misturamos muitas coisas e não sabemos as causas delas. Só podemos compreender as causas através de uma observação constante e prolongada. É quase como se ele pedisse para a gente se ver de fora, sabe? Fazer esse exercício toda vez que a gente se lembrar. Pergunta: podemos ser instruídos para trabalhar em cada uma das 4 funções? Eu falei disso ontem, tá? Se quem não estiver lembrando, dá uma voltadinha lá. Resposta: tudo isso será explicado. Por hora, no entanto, e durante muito tempo, vocês só podem observar. Só. Pergunta: o fato de alguém ir para a cama tarde e decidir firmemente deitar-se mais cedo na noite seguinte, e quando esta chega, agir de maneira diferente, seria um exemplo do trabalho de diferentes eus? Tem alguém passando por isso nessa quarentena? Ir dormir tarde, decide que no dia seguinte vai dormir cedo e dorme tarde de novo? Eu estou vivendo isso todos os dias. Aí olha a resposta dele: sem dúvida, um eu toma uma decisão e outro eu tem que cumpri-la. Olha que incrível isso. Pergunta: como devemos começar a tentar ser mais conscientes de nós mesmos? Resposta: isso é muito simples de explicar, embora seja muito difícil de conseguir. Não há caminhos indiretos. Só se pode alcançar um estado melhor pelo esforço direto, simplesmente tentando ser mais consciente, perguntando a si mesmo tão frequentemente quanto possível: estou consciente ou não? Pergunta: mas como se pode ter certeza de que seu método é correto? Não é questão de fé ou crença, é justamente o contrário. Esse sistema nos ensina a não acreditar em absolutamente nada. Devemos verificar tudo que vemos, ouvimos ou sentimos, principalmente não acreditar nos nossos pensamentos, né? Ele pede pra gente verificar. Só assim podemos chegar a alguma coisa. Ao mesmo tempo, devemos nos dar conta de que a nossa máquina não funciona perfeitamente. Ela trabalha longe da perfeição devido a muitas funções erradas, de modo que uma parte muito importante do estudo de si mesmo está relacionada com o estudo dessas funções erradas. Devemos conhecê-las para eliminá-las. E uma das funções particularmente erradas que às vezes apreciamos em nós é a imaginação. Nesse sistema, imaginar não significa pensar consciente ou intencionalmente em algum assunto ou visualizar algo, mas imaginar dando voltas sem controle e sem nenhum resultado.
A imaginação consome muitíssima energia e desvia o pensamento para uma direção errada. Pergunta: ao falar de imaginação, o senhor quer dizer imaginar que alguma coisa é verdadeira? Não desenhar quadros? Está falando da diferença dos tipos de imaginação, né? Resposta: a imaginação tem muitos aspectos. Pode ser apenas devaneios comuns ou, por exemplo, imaginar que se tem poderes inexistentes. Dá no mesmo, ela funciona sem controle, por si mesma. Pergunta: cada imaginação é um auto-engano? Resposta: não as consideramos auto-engano. Imaginamos uma coisa, depois acreditamos nela e nos esquecemos de que era uma imaginação. Maravilhoso. Estudando o homem no seu atual estado de sono, falta de unidade, múltiplos eus, né? Mecanicidade e carência de controle, encontramos várias outras funções erradas que resultam do seu estado, especialmente o mentir a si mesmo e aos outros o tempo todo. A psicologia do homem comum poderia até ser chamada de estudo da mentira, porque o homem mente mais do que qualquer outra coisa e, na verdade, não pode dizer a verdade. Não é tão simples dizer a verdade. É preciso aprender como fazê-lo, e isso às vezes leva muito tempo. É verdade, gente. É difícil mesmo, tem que aprender. Tô aprendendo. Pergunta: explique, por favor, o que o senhor chama de mentir? Resposta: mentir é pensar ou falar de coisas que não conhecemos. Esse é o começo da mentira. Não significa mentir intencionalmente. Contar histórias como, por exemplo, de que há um urso no cômodo ao lado. Podemos ir lá e ver que não há urso algum. Mas se juntarmos todas as teorias que se formulam sobre dado assunto, sem que se saiba nada sobre ele, veremos onde começa a mentira. O homem não se conhece, não conhece nada. No entanto, tem teorias sobre todas as coisas. A maioria delas são mentiras. Pergunta: quero conhecer a verdade que é útil para mim na minha situação atual. Como posso descobrir se é uma mentira? Resposta: para quase tudo que conhecemos, há métodos de verificação. Mas antes de tudo, devemos saber o que podemos e o que não podemos conhecer. Isso ajuda a verificar. Se começarmos por aí, cedo ouviremos mentiras, mesmo sem pensar. As mentiras têm um som diferente, sobretudo as que se referem a coisas que não podemos conhecer. A gente começa a identificar isso. Pergunta: quanto à imaginação, se estivermos pensando em vez de imaginar, poderíamos estar conscientes do esforço o tempo todo? Sim, estaríamos. Resposta: não tanto do esforço como do controle. Sentiremos que controlamos as coisas, que elas não prosseguem inteiramente por si mesmas. Ele fala que o pensamento a gente controla, a gente pode controlar mais o pensamento do que a imaginação. Pelo menos foi o que eu entendi aqui. Pergunta: quando o Senhor diz para nos lembrarmos de nós, quer dizer com isso lembrarmos-nos após termos nos observado ou lembrarmos-nos das coisas que sabemos que estão em nós? Resposta: não. Tome isso como algo completamente diferente da observação. Lembrar-se de si é o mesmo que estar consciente de si, de eu sou. Às vezes isso ocorre por si mesmo. É uma sensação muito estranha. Não é uma função, nem um pensamento ou sentimento. É um estado de consciência diferente. Por si mesmo, só aparece por momentos muito curtos. Em geral, em lugares totalmente novos. Dizemos a nós mesmos: que curioso, eu estou aqui. Isso é lembrança de si. Nesse instante, nos lembramos de nós. Bom, eu acho que não vai dar mais tempo de ler o restante, mas, cara, no próximo ele começa a falar dos nossos múltiplos desejos e vontades, que a gente tem muitos desejos diferentes dentro da gente e esses desejos entram em conflito. E aí a gente às vezes não consegue realizar alguma coisa, mas eu quero tanto isso, só que na realidade a gente tem vários desejos conflitantes dentro da gente que fazem com que a gente fique apontando para várias direções diferentes. Isso é muito louco, quando você começa a se observar muito, você vai começando a identificar essas coisas. Então, enfim, no próximo vídeo falo pra vocês. Se tivesse mais de 10 minutos eu falava hoje, mas eu falo amanhã. Um beijo grande e até já!